Sabe, às vezes as menores coisas têm as maiores histórias para contar. E é exatamente o caso de uma carta. Uma carta muito, muito antiga que a gente vai desvendar hoje. É uma história e tanto sobre perdão, sobre reconciliação e sobre uma transformação tão radical que, olha, chegava a desafiar a sociedade da época. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Olha só esse número, 335. É isso. No grego original, a carta toda tem só 335 palavras. Pensa bem, é mais curto que muito e-mail que a gente manda no dia a dia. Mas olha, não se engane pelo tamanho. Cada palavrinha ali foi pensada, foi pesada, porque o que estava em jogo era, literalmente, a vida de uma pessoa. E aí fica a grande pergunta, né? Será que algumas palavras num pedaço de papiro poderiam mesmo mudar o destino de um homem? Salvar alguém de uma punição que era praticamente certa e, mais do que isso, dar um futuro completamente novo para ele? A gente está falando de uma aposta altíssima. Para a gente entender a dimensão desse drama, a gente precisa conhecer as três figuras centrais dessa história. Pensa num apóstolo, só que preso, um senhor de terras muito rico e um escravo fugitivo. Três vidas que vão se cruzar de um jeito que, sério, ninguém poderia imaginar. Então, vamos lá. Primeiro, temos Paulo, que está fazendo o papel de mediador, e um detalhe importante. Ele está escrevendo tudo isso de dentro de uma prisão em Roma. A carta é para quem? Para Filemon, um cristão bem de vida lá de Colossos, que era o dono do escravo. E aí entra o Onésimo, o fugitivo. Ele não só fugiu, como parece que também roubou alguma coisa do Filemon. O que acontece é que em Roma, Onésimo acaba encontrando justamente o Paulo, e aí ele se converte. Imagina só o dilema que isso cria tanto na parte espiritual quanto na legal. Agora, para sentir o peso real dessa história, a gente precisa viajar no tempo. Onde a gente está? No Império Romano. Um lugar onde a prisão era uma ameaça constante para os primeiros cristãos e onde a escravidão era, assim, a base de tudo. Entender esse cenário é fundamental para sacar o tamanho do que Paulo estava prestes a pedir. Ok, vamos conectar os pontos aqui. Tudo começa lá atrás quando Filemon se converte, por causa do ministério de Paulo. Beleza. Anos se passam. E aí Onésimo, o escravo dele, foge. E para onde ele vai? Para Roma, um lugar gigante, perfeito para sumir no mapa. Só que por uma daquelas coisas incríveis da vida, ele acaba encontrando quem? O próprio Paulo, que está em prisão domiciliar por volta do ano 62. E esse encontro muda tudo. É daí, desse confinamento, que Paulo vai escrever a carta. A gente não pode, de jeito nenhum, minimizar o perigo que Onésimo estava correndo. Na lei romana, um escravo não era visto como uma pessoa completa. Era uma propriedade, uma ferramenta que fala. Um fugitivo, então, e que ainda por cima tinha roubado? As punições eram terríveis. A gente está falando de ser açoitado, marcado com ferro quente ou até mesmo crucificado. Era esse o mundo, essa a realidade. E aqui a gente vê o choque, o contraste absurdo que é o coração dessa história. De um lado, a lei romana, bem clara. Pro Onésimo, o destino era punição severa, talvez até a morte, fim de papo. Do outro lado, o que o Paulo vai propor. Algo impensável, um perdão radical, uma reconciliação que na prática virava de cabeça para baixo toda a estrutura social daquele tempo. Cenário montado, certo? Agora vamos dar uma olhada na genialidade da estratégia do Paulo. Ele era um apóstolo, ele tinha autoridade, ele podia simplesmente dar uma ordem. Mas não, ele não faz isso. Ele constrói um apelo, sabe? Uma súplica, baseada em amor, amizade e na fé que eles tinham em comum. É uma jogada de mestre. E esse é o ponto-chave. Paulo poderia ter dado uma ordem. Filemon, perdoe o Onésimo. Ponto. Ele tinha essa autoridade, mas ele escolhe outro caminho. Ele apela, ele roga. Ele trata o Filemon não como alguém abaixo dele, mas como um igual, um parceiro na fé. Isso aqui é uma verdadeira aula de liderança e de sensibilidade. Olha só que brilhante! É aqui que a gente vê a estratégia dele em ação. Paulo muda completamente o jogo. Ele não fala o seu escravo fugitivo, nada disso. Ele diz, meu filho, Onésimo, a quem eu gerei nas minhas prisões. Ele está falando de um filho espiritual. Essa simples mudança de palavras já eleva o Onésimo a outro patamar. Deixa de ser uma propriedade e passa a ser família. E se ainda existia alguma barreira para o perdão, tipo a questão do dinheiro, do prejuízo, Paulo vem e demole ela. Ele fala, olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Ele se oferece para pagar do próprio bolso, ele se coloca no lugar do Onésimo, assume a dívida, é um ato de mediação e de sacrifício impressionante. E agora a gente chega no coração da carta, no pedido que não é só para evitar uma punição. Não, é um pedido que propõe uma verdadeira revolução na relação entre esses dois homens. É aqui, o ponto alto.
o pedido final de Paulo. Receba Onésimo de volta não mais como escravo, mas, acima de escravo, como irmão amado. Numa sociedade baseada em hierarquia, onde um era dono e o outro era coisa, isso não era um pedido pequeno. Era uma bomba. Era uma redefinição completa de identidade, baseada não na lei de Roma, mas na nova realidade da fé. Então vamos traduzir isso em passos práticos. Passo 1. Perdoar a dívida. Esquecer a parte legal, a parte financeira, zerar tudo. Passo 2, que é o mais radical, receber o Onésimo de volta não como escravo, mas como irmão. E o passo 3, que é surpreendente. Filemão deveria receber Onésimo como se estivesse recebendo o próprio Paulo, o mesmo respeito, o mesmo amor. Beleza, mas e aí? O que essa história tão antiga tem a nos dizer hoje? Porque o caso de Filemão e Onésimo não é só poeira nos livros de história. Tem lições aqui que são muito práticas, muito atuais, sobre a essência da fé. Dá para tirar muita coisa, mas vamos focar em 3 lições bem diretas. Primeira, o perdão verdadeiro é para quem não merece. Filemão foi chamado a estender graça a alguém que o havia prejudicado. Segunda, a conversão é incrível, mas não apaga o passado. A vida do Onésimo mudou, mas ele ainda precisava voltar e acertar as contas. E terceira, o poder de interceder por alguém. Paulo não lavou as mãos, ele entrou no meio do conflito para construir a paz. E tem um paralelo aqui que é muito bonito. O que o Paulo faz pelo Onésimo, se colocar no lugar dele, assumir a dívida, para que ele pudesse se reconciliar com Filemão, é uma figura, uma imagem viva de uma verdade muito maior. É assim que Cristo age como nosso mediador, nos reconciliando com Deus. E tudo isso nos leva a uma pergunta, uma reflexão para levar para a vida. A carta a Filemão nos desafia a olhar para os nossos próprios relacionamentos. Quem na nossa vida precisa ser visto não mais através da lente de uma ofensa, de um status social ou de um erro do passado, mas simplesmente como um irmão amado. Talvez a grande lição dessa pequena carta seja exatamente essa, nos desafiar a ver as pessoas com outros olhos.